Oi gente, eu sou Alice Barra do Terrários e Suculentas e hoje eu vou gravar um vídeo porque eu recebo muitas perguntas sobre como regar os terrários, tanto os abertos, de suculentas e cactos, quanto os fechados de plantas tropicais. É assim, a gente sempre faz os tutoriais aqui, né, para montar os terrários e eu dou uma leve dica lá no blog, no site, eu ensino no Instagram também. Mas resolvi gravar um vídeo com passo a passo completo para vocês, para ninguém afogar ou deixar morrerem de sede os terrários de vocês. Então vamos lá. Eu vou começar com o terrário de suculentas e cactos. Primeira coisa, os terrários, eles não têm drenagem, né? Então, ou seja, não tem um furo de drenagem, a água não tem por onde escorrer. Então a gente tem que regar com cautela, mas não quer dizer que não devemos regar nunca. A gente tem que regar, mas seguindo alguns truquezinhos, algumas dicas para não dar erro. As suculentas e cactos que ficam dentro de casa são as mais indicadas para ambientes internos, né? Que os terrários não podem tomar chuva pela falta de drenagem, eles têm que ficar num lugar protegido. Então, a gente rega com bastante cautela para não ter problemas de vir muita água. Separei um copo de água e a minha ferramenta preferida, que é muito simples para regar os terrários, tanto os de suculentas quanto os tropicais. Uma seringa descartável, essa aqui tem 20 ml, é a que eu mandava quando eu ainda fazia encomendas, mandava para as minhas clientes, enviava para as minhas clientes junto com o terrário. Então quem for empreender com terrário é legal colocar uma seringuinha de rega junto para a pessoa conseguir manter o terrário saudável. Porque se a gente vier direto com um regador ou com um copo, corre o risco de cair um monte de água. Acontecer isso uma ou duas vezes, tudo bem. Aí vocês vão esperar a terra secar totalmente antes de regar novamente. Mas não é legal toda vez ficar encharcando a terra do terrário de suculentas. A gente está falando agora especificamente do de suculentas e cactos, o nosso terrário aberto, que tem que ficar sem tampa. Suculentas não devem ser colocadas em terrários com tampa, senão esse abafamento lá dentro vai causar a podridão das raízes e da planta inteira mesmo. Então vamos lá. Separei o copo, a seringa. Eu rego perto da base das suculentas, porque a maioria das suculentas não absorve água pelas folhas. E também, como o terrário fica dentro de casa, se vocês vierem com aquele borrifador, o borrifador a água provavelmente não vai alcançar muito bem as raízes das plantas e vai ficar só molhando as folhas. E as folhas, a maioria das suculentas não absorve água, elas absorvem água pela raiz. E essa água nas folhas acumulada, com o tempo pode trazer fungos e outros problemas para as suculentas. Então, olha só, regar pertinho das raízes. E aí vocês vão observar que a terra começa a mudar de cor. Na hora que acontecer isso, é sinal de que a água já alcançou as raízes, porque a terra começa a mudar de cor. Quando será a próxima rega do terrário de suculentas? Quando vocês observarem que a terra já está seca, não está mais com essa aparência de terra úmida, vocês podem também testar com o dedo. É assim, aqui ó, tem um espacinho de terra. É a melhor dica que eu dou. O dedo saiu sujinho, é sinal de que a terra está úmida, não precisa regar ainda. O dedo saiu limpo, sinal de que a terra já secou, vocês podem regar. As suculentas e os cactos precisam desse intervalo entre as regas, é primordial para a saúde deles. Então, intervalinho de regas, secou totalmente a terra, pode regar, com cuidado. Vão regando até vocês verem que a terra foi escurecendo, sinal de que a água alcançou as raízes. Reguem sempre diretamente as raízes, perto da base, né? Na verdade, vocês vão regar perto da base das plantinhas, que assim a água vai chegar nas raízes. Agora, vamos ao nosso terrário fechado.
Já os terrários fechados tropicais, eles adoram a umidade que fica aqui dentro. E uma vantagem dos terrários tropicais é que com tampa, né, os fechados, é que a gente não precisa ficar regando toda hora. Esse aqui, por exemplo, eu fiz há meses, gravei até vídeo aqui para o canal, e não abro ele há meses, gente. Acho que depois que eu fiz, eu devo ter regado uma vez, acho que uma ou duas vezes. Vai depender, assim, a rega da vedação do seu vidro. Por exemplo, esse aqui não veda tanto quanto alguns que eu tenho de rosquear ou mesmo de cortiça, de colocar a tampa assim. Então, esse aqui dos meus terrários, comparado com os outros terrários fechados que eu tenho, é um dos que eu mais rego, mas mesmo assim já tem uns 2 meses que eu não mexo. O que que eu fiz? Como eu ia gravar o vídeo, eu vi que já estava começando a precisar regar, mas eu deixei. Por mais que as plantinhas aqui dentro gostem de umidade alta, como elas vão ficar no vidro, eu não gosto de regar com o borrifador, porque vocês vão encharcar assim as folhas, a gente vai fechar e corre sim o risco de alguma folhinha apodrecer, porque fica abafado lá dentro e elas muito molhadas. Então eu também rego com a seringuinha descartável. A diferença é que eu rego também aqui, ó, direto no vidro. Eu venho assim aqui no vidro e vou colocando água aqui diretamente no vidro, na voltinha toda, e também venho na base da plantinha. Aqui a gente tem uma peperome aqui, né? Venho na base dela e rego. Não precisa ser muita água também. Vocês estão vendo que a terra começou a escurecer? É o suficiente. E aí eu tampo. Como que funciona um terrário fechado? A gente molhou aqui a terra. A terra vai ser então utilizada pelas raízes das plantas. Elas vão respirar, fazer fotossíntese e vão soltar um vaporzinho de água, que vai ficar retido aqui nas paredes internas do vidro, porque o vidro está fechado. Quanto mais vedado, melhor essa retenção desse vaporzinho de água. E aí o vaporzinho de água vai escorrer novamente pelo vidro, igual que a gente colocou aqui na seringa, e elas vão reutilizar essa água da respiração, da fotossíntese. E assim fica um ciclo renovável lá dentro. Por isso que a gente mal precisa regar um terrário fechado. Tem gente que tem terrários tão vedados que chegam a ficar anos sem abrir o terrário. E quando vai ser a próxima rega? Igual estava hoje o meu terrário. Vocês estão vendo que ele não tá com esse vaporzinho, com as gotículas de água na volta. Ou seja, já estava na hora de regar. Quando vocês veem que a terra secou e principalmente que não tem mais esse vaporzinho aqui interno nas paredes, é a hora de regar o terrário de vocês. Quanto melhor a vedação da tampa, menos regas serão necessárias. Então é isso, assim, para regar os terrários, hoje eu queria falar mais que o importante nos dois eu acho que é regar diretamente na base, o fechado também nas extremidades do vidro, a gente vem regando como, assim, a gente imita o jeito que funciona lá dentro o ciclo, né? E a frequência, né, que é outra dúvida que eu recebo muito, assim, acho que é a que eu mais recebo lá no Instagram, qual a frequência? Eu não acredito em, regue uma vez por semana, regue uma vez por mês, regue a cada 2 meses. Não acredito em regras, porque no Brasil, assim, é muito grande, cada lugar tem uma temperatura diferente. Então, o seu terrário de suculentas aqui em São Paulo vai secar de uma forma diferente de uma cidade muito seca, ou mesmo aqui no inverno de São Paulo, a frequência, que é mais seco, a frequência vai ser diferente do verão, que é uma época mais úmida mesmo, o tempo. Então, por isso que eu gosto do teste do dedinho. Não acreditem se falarem assim para vocês, regue uma vez por semana, regue uma vez a cada 15 dias. Não, o ideal é sempre testar a terra com o dedo
e no caso dos terrários fechados, observar mesmo esse fenômeno se tem as gotículas de água aqui na paredinha do vidro. Eu acho que é o melhor jeito para vocês cuidarem e manterem o terrário de vocês saudáveis. Vou trazer outras dicas nos próximos vídeos para vocês sobre cuidados, doenças, pragas, como tratar, porque são alguns temas que vocês têm me pedido bastante aqui nos comentários. Espero que tenham gostado, cuidem bem dos terrários de vocês, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações para não perder nenhum dos vídeos. E me sigam lá no Instagram, Terrários e Suculentas. Até o próximo!